Primeiro, e agora chegamos aqui no Face. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live do Bom Pra Cuca. Aqui começaremos a nossa primeira AMA, nossa primeira transmissão, onde a ideia é a gente poder fazer aqui um bate-papo gostoso, tanto das perguntas que forem surgindo aqui, conforme vocês forem entrando, né? E também com perguntas que vocês enviaram antes. A gente tem aqui algumas perguntas legais para a gente poder falar nessa nossa AMA, nesse nosso Ask Me Anything. A ideia é a gente poder que vocês perguntem o que vocês quiserem para que a gente possa tentar responder. Tudo bom? Entrou aqui a psicóloga Adriana, tudo bom? Entrou aqui a Val, nossa querida Val, assistindo aqui também, muito bom. E a ideia é essa, a ideia é a gente poder trocar, a gente poder responder da melhor maneira possível. Eu acho que a gente não sabe todas as verdades, mas conforme forem vindo as perguntas, eu acho que a gente pode ter algumas ideias do que a gente pode entender, do que desse lado de cá, do lado da psicologia, e depois o que a Val quiser complementar com a questão da pedagogia e da neuroeducação. Eu acho que ela pode estar complementando para vocês depois, escrevendo e tudo mais. Ou seja, a gente tem várias formas, né? O Bom Pra Cuca é esse canal aberto. Então, se vocês ainda não seguem, se vocês ainda não conhecem, entrem lá no Face, no Bom Pra Cuca Paz e no Bom Pra Cuca Educadores. Entrem no Insta, sigam a gente, Bom Pra Cuca Paz, Bom Pra Cuca Educadores. É um espaço para troca, para construção, para produção de conhecimentos, muito nesse sentido horizontalizado. Eu, Daniele Rossini, psicóloga e neuropsicóloga, e a Valéria Ramalho, educadora e neuroeducadora, a gente tem essa proposta de trocar e construir com vocês, né? Deixa eu tentar entender aqui, tá vindo, tá indo, tá começando, e a gente vai aqui compartilhando, que a gente conseguir compartilhando. Bem-vindos a quem tá entrando. Se eu comer bola, gente, de alguma forma, não hesitem, escrevam, pode dar bronca assim, Dani, você comeu bola, você não viu minha pergunta, porque nessa veia difusa e ainda dando mamar, o Theo tá mamando, para variar, ele tá em mais uma live com a gente. Então, a gente está aqui junto com o Theo e junto com vocês para a gente poder responder as coisas. Se eu comer bola, é só vocês gritarem depois, fazerem sinal de fumaça, mandarem mensagem, qualquer coisa que a gente dá um jeito. Combinado? Então, eu vou começar a responder aqui as coisas que vieram para a gente. Então, a gente está fazendo esses posts da AMA, do Ask Me Anything, desde segunda-feira, né, no Bom Pra Cuca Paz e no Bom Pra Cuca Educadores, para que a gente pudesse pegar perguntas de vocês, para que a gente possa tentar responder com esse nosso jeito de responder, com os conhecimentos que a gente tem aqui, trocar ideias, trazer algumas coisas nesse sentido. Então, veio uma pergunta da Gabriele William, da Gabi, né? Então, ela, na verdade, ela tem algumas perguntas, e eu vou colocar alguns pontos que eu acho interessantes em cada uma das perguntas que ela está trazendo. A primeira coisa, a Gabi, ela é mãe da Juju, né? A Juju tá com, acho que 2 anos, se eu não me engano, nesse sentido. E ela traz uma primeira pergunta que eu acho que é um clássico nesse sentido, e é um clássico da alma materna, e por que não do ambiente escolar? Porque eu acho que na gestão de sala de aula a gente samba ali com essa questão, que é a questão da birra. Ela coloca, como lidar com a birra dos pequenos? Bem, primeiro, a gente tem que tentar partir do princípio do que é uma birra, né? A birra é um comportamento infantil que a gente espera a apresentação da birra como birra, daquela coisa que a criança bate o pé, quero porque quero agora, quero porque quero, coisas do gênero. A gente começa a entender esse comportamento bastante expresso e bastante intenso aos 2 anos de idade. Tem até em inglês um termo chamado terrible two, né? Mas eu discordo. Eu acho que essa é uma grande forma de expressão da criança para expressar seu desejo, para expressar sua vontade. O fato de eu discordar de que é uma fase terrível, terrible, que é uma fase terrível, né, meio ali do mal, digamos assim, das crianças, não indica, não dá a entender que eu sou a favor da birra das crianças. Ao contrário, eu acho que a gente tem que ajudar as crianças a sair desse piti, a sair dessas birras todas. Só que elas não vão fazer isso sozinhas, elas precisam da gente. Então, como lidar com a birra das crianças? Então, acho que uma das coisas que a gente tem que entender é empatizar. Isso faz parte de uma fase onde as crianças estão mostrando e marcando que elas têm um desejo próprio. Elas não são mais uma consequência da sua vontade, uma consequência do seu desejo, nesse sentido. Então, o que elas fazem? Elas começam a bater o pé porque elas querem do jeito delas. Só que elas são pequenas, a lógica delas não é bem articulada, eles não vão ter motivos, clareza, uma lógica que implique nesse sentido.
Então, eles vão fazer do jeito que eles fazem. E a birra, geralmente, ela é um comportamento que começa a acontecer quando a criança está ou frustrada, com raiva de alguma coisa que ela não teve, nesse sentido, essa é uma das possibilidades da birra poder acontecer, né? E o que eu vou ter que fazer com a criança na hora que a birra está se dando dessa maneira? Eu tenho que colocar para a criança que não é assim que a gente lida com as situações, né? Não é assim que a gente reage às situações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar ela a passar por isso. Então, olha, uma das formas da gente poder lidar com a birra é assim, olha, então agora espera. Do jeito que você está, gritando, batendo o pé, berrando, você não vai conseguir nada comigo. Né? Assim, na hora que você estiver calmo, na hora que você esfriar a cabeça, tem um livro muito bacana chamado Teste do Marshmallow, que ele fala que a gente tem que ter esquemas de esfriamento das nossas respostas mais intensas, mais emocionais. Ele fala isso dos adultos e das crianças. Então, a gente tem que ensinar isso para as crianças. Então, quando você esfriar um pouco mais, quando você estiver sem chorar, sem gritar, sem bater o pé, a gente pode conversar. Mas quando você estiver nessa situação, olha que interessante, eu estou ensinando que a gente vai ter uma resolução de problemas no momento em que ele estiver conseguindo coordenar e ajustar um pouco mais aquela resposta emocional. Isso pode ser que ele fique num canto, isso pode ser que ele... Eu não necessariamente estou falando de castigo, mas, olha, dá um tempo, respira, né? Assim, a gente não vai bater papo enquanto você estiver aí reagindo desse jeito. Então, a ideia é que a gente possa ensinar as crianças a passarem por essa crise. Outra forma de birra que se apresenta, né, são as crianças tentando chamar a nossa atenção. Então, aí são outros 500. Porque quando eu estou respondendo, seja respondendo com uma bronca, seja respondendo bater, seja respondendo, por exemplo, adular, isso é uma resposta. A criança está conseguindo a minha atenção quando ela está fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e falar, poxa, eu não vou dar atenção, não vou dar bola para isso. É o que a gente chama de ignorar. Então, eu acho que a primeira coisa com a birra é observar, entender a situação, ler o que está acontecendo. Empatizar, tentar entender o que está passando com a criança. Isso não significa que eu sou conivente com a birra da criança ou que eu vou dar o que ela quer. Quando eu entendo, eu consigo esfriar para não reagir intensamente. Porque se eu estou lá no meio do shopping, no meio do parque, a criança começa a dar um piti, eu fico acanhada, incomodada, envergonhada, eu tenho muita chance de responder o que a criança até só para dar um cala-boca nele e ele parar de fazer, ou ele ou ela parar de fazer aquele comportamento. Então, se eu entendo isso, eu consigo esfriar um pouco mais, respiro fundo e vejo a situação. É uma situação que ela precisa transitar, ela precisa sair daquele pico de irritabilidade para a gente poder negociar alguma coisa? Vamos ver. A criança está fazendo aquilo para poder chamar a minha atenção? Não, não é daquele jeito que ela chama a minha atenção. Né? Então, ela vai ter que articular de outras maneiras. Olha, não adianta, assim a gente não vai conversar. Né? Não, ou eu ignoro, ou simplesmente eu pego e ignoro. Mas eu sei porque eu estou ignorando, eu não ignoro por ignorar, não ignoro toda a situação de vida. Só para a gente poder pensar um pouco nesse sentido. Entrou algumas perguntas aqui, estou conseguindo ler as coisas do Instagram. Então, entrou uma pergunta aqui, eu vou tentando mediar. Tá legal? E qualquer coisa a gente leva perguntas para outra ama, gente. Tudo de bom, adoro isso, tomara que venham muitas. Então, vamos lá, o Piquet Carlos, ele coloca aqui que o meu filho é muito hiperativo e é o último a dormir e o primeiro a acordar. Não para um segundo, faz muita bagunça. Como faço para acalmar ele um pouco? Ele tem 7 anos. Temos uma idade grande aí. 7 anos nesse sentido. Eu acho que tem algumas coisas para a gente poder entender. O que você está chamando de hiperatividade, eu acho que é uma coisa importante da gente poder perceber. Esse comportamento hiperativo é um comportamento, às vezes, de extravasamento, porque as crianças, elas precisam, e talvez nessa idade que ele está, ou com algumas características de uma criança mais ativa, nesse sentido, eu fico considerando, e tem um pouco da filosofia por trás do modelo antroposófico, por exemplo, do modelo Waldorf, que a criança precisa de uma certa expansividade, né, para poder dar vazão a essa energia. É mais ou menos, criança tem muitas crianças que são mais intensas, com muito mais energia. Então, às vezes, eles terem a possibilidade de ter um espaço livre, então, atividade física ou brincar nesse sentido, o espaço junto à natureza, são espaços que dão vazão a esse acúmulo de energia das crianças, por exemplo. Então, acho que talvez valha a pena considerar isso no dia a dia, no comportamento do filho do Carlos aqui, Piquet, nesse sentido, né? Se a gente está percebendo, se a gente já criou estratégias, se vocês já tentaram manejar esses comportamentos, né? Formas de contenção de comportamento, muitas vezes para uma criança que tem muita energia, como castigo, privação, coisas do gênero, não sei se são muito funcionais.
talvez a gente tenha que dar um pouco de vazão e tem que começar a administrar, a doutrinar esse excesso de energia para que ele possa ter hora e lugar para acontecer. Digamos assim, mais vale a pena verificar se é um excesso de energia que não coloca ele para ser funcional, como, por exemplo, ele dorme pouco nesse sentido. É o último, não sei se dorme pouco, perdão, mas ele é o último a dormir e o primeiro a acordar nesse sentido. Tem muita energia para gastar, né? Mas se ele não tem um sono de qualidade, será que ele está tendo alguma alteração nesse sentido? E a própria alteração do sono, né? Uma regulação ruim na qualidade do sono traz comportamentos hiperativos. Tem estudos que mostram que aproximadamente 30% das crianças que são diagnosticadas com hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, são crianças que, na verdade, têm uma alteração de sono que leva a uma hiperatividade comportamental. Então, eu acho que vale a pena a gente correr atrás da causa dessa hiperatividade. Mas se fosse para dar aqui uma ideia, talvez pensar como é que está organizado o dia a dia do seu filho, Carlos, para poder ver se ele está conseguindo ter estratégia de evasão. Pensar numa forma de investigação, de avaliação, para ver se o que ele está tendo de hiperatividade é o que é dentro ou fora do esperado, por exemplo, para a idade, para alguns comportamentos e para essas possibilidades que ele tem no ambiente. Tentando entender aqui um pouco nesse sentido. Mas se tem, acho que um sossega-leão bom para as crianças, é o brincar, é o extravasar, é dar o espaço da natureza, dar o espaço livre. Não sei como é que ele reage nessas possibilidades e quais são as suas possibilidades, mas acho que vale a pena considerar isso, né? Voltando agora para uma outra pergunta do Face, e daí depois eu já pego aqui as perguntas da Elizabeth, que trouxe algumas coisas, né? Tem mais uma pergunta da Gabriele, que ela fala do medo de dormir sozinho. Olha que coisa, né? A questão do dormir, ele é uma questão que eu acho que toca a gente de várias maneiras. Aqui, pelo menos as duas perguntas, na segunda pergunta que eu trouxe aqui do Carlos, passa pela questão do dormir de alguma forma, né? A gente tem um curso dentro do Bom Pra Cuca, que é a Oficina dos Sonhos, onde a gente fala do desenvolvimento infantil e usa essa questão do sono para a gente poder ajudar as crianças em aspectos do desenvolvimento e a ler o desenvolvimento. Mas voltando então ao medo de dormir sozinho, de novo. Fazendo um olhar um pouco mais neurocientífico e psicológico por trás desse medo de dormir, né? Eu acho que também tem uma fase na qual isso tende a se expressar. Perto dos 2 anos de idade, as crianças começam a ter um raciocínio, uma forma de pensar que a gente chama de forma um pouco mais simbólica, né? Eles conseguem saber que alguma coisa existe mesmo quando eles não veem, mesmo quando eles não estão sentindo aquela coisa, vendo aquela coisa. Isso começa a trazer um pensamento incrível, que é um pensamento imaginativo, que é a questão da fantasia, nesse sentido. Muitas belas fadas aparecem, né? Muitas imaginações, muitas histórias de faz de conta são riquíssimas nesse sentido, mas é natural que alguns medos também venham por aí. Então, o medo de dormir sozinho pode ter a ver com essa fase da questão simbólica presente e vigente. Então, o que a gente pode fazer? O medo é um sentimento justo, honesto, poderosíssimo. Gente, entra na websérie que a gente tem no YouTube, do Bom Pra Cuca, que a gente fala das emoções. O medo, o que a gente tem que fazer para poder lidar com o medo? O medo é um sentimento real e muito honesto e muito protetor. A gente não tem que desprover as crianças, ou a gente mesmo, desse sentimento de medo. Mas bora lá, então a gente pode pegar e dar o tamanho real desse medo. Fala, poxa, filha, tá aqui, ó, então a gente tá aqui, vamos dormir. Se você precisar, eu tô do lado de você, eu tô no quarto do lado, né, assim, dependendo da condição que a gente tá, então eu tô no quarto do lado. Se você precisar, você vem falar comigo, mas vamos lá, que é seu quarto. Olha, vamos dar uma olhada, tá tudo certo. Quando tá de luz acesa, a gente tá vendo que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que não tem nada. E a gente tenta dormir. Uma outra possibilidade para lidar com o medo de dormir sozinho é ajudar as crianças a terem algo que traga segurança. Muitas vezes, por exemplo, dormir com um bichinho, dormir com uma pelúcia, ter a garantia de que os pais podem ajudar, caso ela tenha. Então, nosso combinado é esse. Olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou do quarto do lado. Você pode vir me chamar e eu volto aqui para a gente poder ver se está tudo bem e você voltar a dormir no seu quarto. Ou não. Você vai pegar e vai dormir, daí é o combinado de vocês nesse sentido, mas vocês têm que ser capazes de seguir este combinado, digamos assim, né? Então, aproveita e, por exemplo, você pode ter uma pelúcia, né? Então, usando aí referências, e o que eu resolvi combinar com a Ana, que funcionou, e ela teve uma fase que ela acordava ali, a Ana tem um sono super bacana e tudo mais, tanto por características dela, quanto por um trabalho nosso,
dentro de casa, e é isso. Ela acordava com medo, né? Nesse medo eu não deixava de responder, eu respondia, eu voltava com ela para o quarto dela e a gente buscava um objeto de referência que trouxesse segurança, como, por exemplo, uma pelúcia. Essa é uma possibilidade. Só que ela era segura de que ela podia contar comigo. Então, esse lance de que volta já para o seu quarto, não vem nem coisas do gênero, nesse sentido, ter atitudes mais radicalizadas, eu não sei se vão trazer a segurança na vigência do medo. Apareceu o medo, vamos dar o tamanho real desse medo. Tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lidar com fatos? Acendendo a luz não aparece nada, então talvez não tenha nada. Vamos lidar com fatos? Se você precisar, eu estou do lado, basta você me chamar, que a gente vem aqui resolver. Se isso começa a acontecer com frequência, a gente vai, olha, então você está me chamando toda noite, eu acho que agora você já sabe resolver isso um pouco mais. Vamos tentar resolver sozinho? Né? Eu vou lá, você me chama, mas você vai voltar agora sozinho para o seu quarto? Por exemplo, só para a gente poder dessensibilizar, caso dê uma grudada na gente, nesse momento, na hora do medo, porque a gente é um porto seguro. Fica aqui uma ideia, mas, de novo, tem um período em que isso acontece. Se a gente vai comendo bola nos períodos em que isso acontece, por exemplo, aos 2 anos e pouco, se a gente vai dando, se a gente está reforçando demais, se a gente está marcando muito essa sensação de medo, é natural que ela perdure, né? O funcionamento das crianças é bárbaro, inteligentíssimo, então pode ser que perdure de alguma forma. Então vale a pena a gente considerar. Tá legal? Vamos agora para mais uma questão aqui, ó, a questão da Elizabeth aqui, que a gente tem dentro do Insta. Então, ela é mãe do Gustavo, o Gustavo é autista e tem 3 anos. Até um tempo, ele deixava escovar os dentes dele de boa. Um certo dia, ele não quis e ela foi lá e forçou. Maldito dia, mas ele deixou e nunca mais ele deixou ela encostar nele. Vamos lá. Com a escova, então, ele apenas come a pasta. A pediatra disse que está tudo bem, eu acho que não. Ele tem que escovar os dentes. Acha que eu devo forçar novamente? Ainda não conseguir levar ele ao dentista. Tá? Isso faz parte... os dentistas do plano não atendem e daí teria que pagar um particular. Vamos lá. E outra pergunta que depois ela vai fazer lá na frente é sobre a cama compartilhada. Eu vou tentar juntar um pouco dessa pergunta com a pergunta da Kátia Nicoletti, que fez no Bom Pra Cuca Edu, que ela está falando também que estamos vivendo em meio a um crescimento enorme de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Ela gostaria de ouvir um pouco de profissionais, dando orientações às mães, por exemplo, aqui, ou educadores, né, e professores, a como a gente pode ensinar, educar, estimular, como, enfim, lidar com ele. Também sugestões de bibliografia. Então, vamos pegar um pouco esse exemplo seu, Elizabeth, e considerar um pouco o exemplo do Gustavo. O que acontece, né? Dentro do espectro autista, então, o transtorno do espectro autista é um transtorno pervasivo do desenvolvimento. Ele é um diagnóstico complexo, então ele é um transtorno e ele está dentro de um espectro, né? Ele tem formas mais leves até formas mais severas, dentro dessa expressão autística que as crianças podem estar apresentando. Ele é pervasivo do desenvolvimento, então ele se expressa ao longo do desenvolvimento das crianças e muitas vezes em fases precoces, né? Pequenininhos, a gente tem sinais que a gente chama de sinais patognomônicos, esse palavrão quer dizer que são sinais que dão uma prévia para a gente que pode ter alguma coisa acontecendo nesse sentido, né? Eu não vou entrar aqui em questões diagnósticas específicas, mas assim, se tem alguma coisa cheirando para esse lado, cheirando de pequenininho, quanto mais cedo a gente tiver um bom diagnóstico, então ele é um diagnóstico também complexo, que é importante ser feito por profissionais gabaritados e por uma gama mais ampla de profissionais, para a gente poder entender as várias facetas que estão sendo ali implicadas naquela expressão do autismo que está se apresentando. Então, mais ou menos essa é a ideia do transtorno do espectro autista. Pensando nisso e pensando nessa ideia, eu acho que vale a pena a gente ter um diagnóstico precoce e sim, a gente ter formas de estimulações. Mas como a própria Elizabeth está colocando aqui, a ideia, por exemplo, são algumas especificidades. Não adianta eu estimular por estimular, e não acho, Elizabeth, que você necessariamente forçou, você simplesmente tentou, você partiu do seu parâmetro, que não é o mesmo parâmetro que Gustavo parte, da leitura do mundo, da percepção das coisas, né? E quando você forçou, entre aspas, para escovar um dente, que é um comportamento esperado, e que você espera que ele esteja cada vez mais habilitado, inclusive mais para frente, nesse sentido, né? Ele começou a ter uma certa rejeição a esse comportamento. Eu entendo o que você coloca e compartilho da sua ideia de que é importante você instrumentalizá-lo para ele ter esses comportamentos de higiene pessoal, de autocuidado, de autogestão.
né, que ele vai ter que adquirir aos poucos. E acho que é importante, talvez, você começar a ter uma avaliação, talvez junto com um profissional, para entender como é o funcionamento do Gustavo. E isso entra um pouco na questão da Kátia. Kátia, eu acho que quando a gente tem uma criança do transtorno do espectro autista, por mais que seja um transtorno que a gente tem percebido a sua vigência, está mais expresso, né? Ou ele era subdiagnosticado antes, ou a gente está tendo mais casos agora, né? Sem um transtorno mais expresso, a gente não pode perder de vista as particularidades, a individualidade de cada criança, porque as crianças podem ter canais sensoriais distintos, né? Elas têm comportamentos que são comuns, mas tem crianças que são mais tranquilas ao toque, tem crianças que são mais arredias ao toque, né? Tem crianças, por exemplo, que tem uma questão da gustação, tem um paladar muito específico, muito seletivo, tem outras que são um pouco mais flexível nesse sentido. Então, são alguns elementos. Então, por exemplo, eles podem ter canais sensoriais distintos, que vale a pena, se a gente entender qual que é a preferência, o que a criança gosta, o que a criança não gosta, a gente vai começar a entrar pelo que eles gostam para poder instrumentalizar aquilo que está mais difícil, aquilo que está mais dificultado. Isso precisa de um olhar acurado dos pais e de profissionais especializados e gabaritados para poder trabalhar, avaliar e entender sobre aquela criança dentro do transtorno do espectro autista. Então, eu acho que é isso. Então, Elizabeth, eu não sei se você tem algum profissional que te acompanha. Eu acho que esse profissional vai conseguir te ajudar a entender se tem alguma particularidade no comportamento do Gustavo que faz com que ele esteja mais arredio e como vocês vão quebrar isso em etapas. Eu acho que é devagar, vai quebrar isso em etapas para conseguir aproximar o Gustavo para o comportamento de escovar os dentes. Você está falando que dentro do seu convênio você não tem a cobertura para um acompanhamento mais especializado. Vale a pena você procurar clínicas, escolas, aspectos, instituições, por exemplo, dentro do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, eu não sei como está isso agora, mas tinha um setor que atendia especialmente tanto crianças quanto adultos assistidos pelo Instituto de Psiquiatria, nesse sentido. Porque tinham particularidades desses pacientes que precisavam ser pensadas na hora que eles iam ser atendidos pelos dentistas. Que, convenhamos, muitas vezes, para nós que não temos transtorno nenhum, é um comportamento super difícil, é um lugar difícil de estar, algo difícil de lidar nesse sentido. Então, eu acho que talvez, pensando na questão do acompanhamento dentário dele, vale a pena você buscar um lugar especializado, que mesmo que não tenha no seu convênio, talvez tenha algumas instituições, talvez tenha algumas outras possibilidades que te ajudem. E voltando para a questão da Kátia, então, do Edu, nesse sentido, Kátia, eu acho que vale a pena coligar pais, profissionais que dão a assistência clínica para esse paciente e educadores para vocês poderem montar um plano de ação nesse sentido de como ensinar, de como estimular essa criança, porque ela vai ter particularidades. Se vocês conseguirem ler melhor as particularidades dessa criança, vocês acessam ela melhor. Uma das dificuldades que a gente tem dentro do transtorno do espectro autista é justamente essa questão, que a gente tem uma partilha, é mais difícil os nossos comportamentos partilhados. A linguagem se estabelece de uma outra maneira, a compreensão das crianças desse mundo partilhado por nós é diferente. E, consequentemente, a gente tem dificuldade de ler como eles leem as coisas. Então, a gente tem que aprender a acessar tudo isso. Pensando na questão de bibliografia, tem um autor que eu adoro, que eu sou apaixonada, que é o Baron Cohen. É Baron, se escreve mesmo como a gente fala, e Cohen é C-O-H-E-N, se eu não me engano. Ele tem um livro que tem em português chamado A Diferença Essencial, que ele usa o paradigma do homem e da mulher para falar do nosso funcionamento diferente, do quanto a mulher é mais emocional e do quanto a mulher é mais social nesse sentido. Social não no sentido, mas é mais emocional, e o quanto o homem tem um raciocínio mais lógico. E daí ele vai trazer um pouco, ele é um grande estudioso, principalmente da síndrome de Asperger, que seria uma das expressões, numa ponta talvez mais socializada do espectro autista, nesse sentido. E ele tem um instituto e um site onde ele tem vários instrumentos de avaliação que são passíveis de vários profissionais poderem utilizar, não só psicólogos, não só pedagogos, não só profissionais específicos, mas vários profissionais podem baixar escalas, podem baixar testes comportamentais para avaliação, e o trabalho dele é muito embasado numa teoria chamada teoria da mente, que a gente falou na nossa última live um pouquinho dela, na live sobre mentira, a gente falou um pouquinho. A teoria da mente é um pouco sobre a cognição social, de como se desenvolve a cognição social.
Então, acho que o que envolve o Baron Cohen é uma excelente dica de bibliografia para poder entender aspectos do transtorno do espectro autista e entender sobre a teoria da mente, entender sobre cognição social é um pontapé gigante para poder entender um pouco mais sobre a questão do espectro autista. Então, vale a pena pensar nisso, tá bom? Voltando agora para uma outra pergunta aqui do Face, medo das coisas, como insetos, barulhos da chuva, barulho alto. Medo, gente, medo é isso, né? A gente vai trabalhar. Então, tem crianças que talvez sejam mais temerárias por características individuais, né? Tem autores que falam que a gente vem no pacotinho com algumas características de personalidade inatas. Elas são ou inatas ou muito precocemente desenvolvidas, e daí está lá no nosso pacotinho. Então, são crianças que talvez sejam mais temerárias. E uma resposta de maior esquiva, de maior medo, um autor que fala isso é o Cloninger, para quem quiser bibliografias, nomes nesse sentido, ele tem uma proposta que ele fala que a gente tem uma característica de personalidade que é esquiva ao dano. São pessoas mais temerárias, mais esquivantes. Talvez alguns sejam assim, e outros talvez sejam menos assim, né? Mais desprovidos de medo nesse sentido. Então, se a gente tem uma criança que talvez tenha essa característica, talvez pode ser um pouquinho mais ansiosa, alguma coisinha assim, né? E ansiedade como característica comportamental, não como sintoma ou transtorno. Nesse sentido, vamos aprender a lidar com medo? Vamos ensinar as crianças a lidarem com medo? Elas não precisam deixar de ter medo, mas elas podem aprender a enfrentar o medo, né? De novo, uma característica protetiva, né? Mas vamos lá, então vamos aprender a tomar cuidado, vamos aprender a manejar esse medo, lidando com fatos, dimensionando, dando o tamanho real desse medo, né? Para que ele não vire ali uma coisa fantasmagórica, não seja assustador e não acabe oprimindo demais a gente. É nesse sentido. E também a Elizabeth pergunta aqui no Instagram o que eu acho sobre a cama compartilhada. Eu acho que a cama compartilhada é ótima para quem curte a ideia de cama compartilhada. Eu acho que o bebê dormir desde o primeiro dia de casa, no seu berço, no seu quarto, é ótimo para quem curte isso nesse sentido, né? Existem várias estratégias, várias possibilidades. O que faz a gente tomar essa decisão, eu acho que passa muito por valores, por escolhas pessoais. Uma cama compartilhada, bem aplicada, bem compreendida, que não fica só em função da necessidade de fusão dos pais, nesse sentido, eu acho que ela é excelente. Uma criança que vai, desde o primeiro dia de chegada em casa, para o berço, dormir no quarto, sozinho, porque isso está tranquilo, e não é uma tentativa de esquiva, digamos assim, dos pais, não que toda seja, tá bem? Então a ideia é essa, se está tranquilo para os pais essa escolha, se não está passando ali por uma necessidade de fusão ou de esquiva, ou até mesmo temerária dos pais, está tudo certo. Eu acho que a gente tem que escolher aquilo que é coerente e congruente com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, com o que a gente entende. Se eu tiver um filho no meu quarto e começar a me sentir refém dele o tempo todo, isso é um problema. Se eu tiver um filho no quarto do lado, porque alguém disse que a criança tem que estar do quarto do lado, e me sinto absurdamente angustiada, não consigo ficar bem, ou na verdade queria ele ali naquele momento para a gente poder construir um vínculo, porque uma das propostas por trás da cama compartilhada é o fortalecimento dos vínculos, embasado um pouco em aspectos de criações com apego, nesse sentido, se eu entendo que o meu movimento deveria ser mais esse, e eu estou me agredindo de alguma maneira, aí eu acho que não é legal. Então eu acho que você tem que ver o que funciona para você, mesmo que você teste. Mesmo que você comece de um jeito e perceba, fala, era legal na teoria, mas na prática, na minha vida, acho que não é assim que funciona, não tem problema, né? Ter filhos não é um movimento para perfeccionistas. O Andrew Salomon fala isso, nesse sentido. Então, se nós queremos criar filhos, nesse sentido, não é para a gente ser perfeccionista, é para a gente poder considerar as nossas estratégias e talvez algumas tentativas e erros, nesse sentido. E acho que aí a escolha de como a gente vai ficar com as crianças, nesse sentido. Falando para vocês da minha experiência pessoal, que para mim foi confortável, eu acho que eu tento buscar alguns caminhos do meio, em termos de educação, em termos de parentalidade, eu, Daniele, pessoalmente falando, e não acho que isso é para todo mundo, nesse sentido. Eu coloquei os meus filhos para dormirem comigo, quando eles chegaram, eu tinha um berço, que era um mini berço, na verdade, de co-sleeping, que eu colocava no meio da cama. Eu acho que não é bem o princípio da cama compartilhada, mas era ali, eu ficava bem vigilante nesse sentido. Depois isso ficou do lado da minha cama, e ficou do lado da minha cama por mais ou menos na Ana, e agora no Theo eu pretendo seguir mais ou menos o mesmo esquema, 3, 4 meses, e depois eu pretendo colocar o Theo, como foi com a Ana, no quarto
para eles poderem ter ali, até mesmo porque eu acho que chega uma hora que a nossa presença, roncar, mexer, incomoda e faz com que as crianças durmam pior. É mais nesse sentido, é mais para a preservação do sono dos pequenos. E daí acho que é isso que eu estou tentando manejar, que é a mamada dele. Tá. Uma criança que não para quieta e não é TDAH. Então, o que pode fazer com uma criança que não para quieta e não é TDAH? Então, eu acho que é outra pergunta da Gabriele, se é isso que eu estou entendendo. Eu acho que aquilo que a gente respondeu para o Carlos Piquet funciona aqui também, Gabi. Eu acho que funciona a ideia da gente poder pensar em algum esquema, e eu conheço um pouquinho da Gabi, eu sei que ela faz isso. Não sei se é uma pergunta dela ou se ela puxa em outras perguntas ou outras ideias. Ela é cheia de ideias nesse sentido, né? Então é isso. Eu acho assim, você dar o espaço físico para as crianças poderem extravasar, dar o tempo livre para as crianças não ficarem o tempo todo blocadas ou o tempo todo regradas. A criança tem que ter um tempo livre, isso é precioso para a construção da cognição, da imaginação, da própria criatividade. O contato com a natureza, isso eu sei que a Gabriele tem condições de promover nesse sentido, e ela tem uma possibilidade muito frequente de promover isso, mas quem não tem, eu acho que tem que buscar formas de promover o contato com a natureza, porque são meios que eu acho que são atenuadores do comportamento mais ativo das crianças, do comportamento mais inquieto que as crianças podem apresentar. Então, a gente poder dar essas possibilidades, eu acho que são auxiliares. E, por outro lado, eu acho que tem algumas ações, então eu estou falando aqui, e não ouçam isso como um contrassenso, nesse sentido. Eu estou falando que a gente tem que dar o tempo livre, que a gente tem que dar essa possibilidade do ócio para as crianças, a gente tem que dar o espaço do brincar, desse brincar não estruturado, que a gente faz muito frequentemente no Bom Pra Cuca Edu, isso tem que acontecer para as crianças poderem ter esse exercício da criatividade, inclusive. Mas outra coisa importante, que talvez seja organizador, e se a gente tem uma criança que não para quieta, e talvez esse não parar quieto seja uma faceta, às vezes, um pouco mais ansiógena nesse sentido, e tudo bem, de novo, como característica, não como sintoma ou não como transtorno, né? Talvez algumas características de uma rotina. A rotina, ela não tem que ser uma rotina rígida nesse sentido. A rotina tem que ter uma função organizadora. A gente tem que dar parâmetros. A criança sabe que depois de tal evento, deve vir tal evento. Se ele vai vir daquela hora, são outros 500. Se ele vai vir um pouquinho depois, são assim. Mas a gente sabe que, por exemplo, depois do banho da noite, vem uma história, e depois da história vem a cama. Isso é a ideia de uma rotina. Isso a gente vai construindo, e aí a gente vai tendo a perspectiva da consequência, da ação das coisas. Essa rotina, essa função organizadora, pode também trazer uma tranquilização para o comportamento das crianças. Então, inclusive nessa rotina, criar os horários, o espaço desse brincar, dessa liberdade, desse exercício, é uma boa ideia nesse sentido, né? E outra coisa, por exemplo, uma criança que quer o colo da mãe, que quer atenção o tempo todo. E eu acho que aí tem primeiro que a gente tem várias fases, primeiro que a gente tem várias épocas, né? Tem um livro, para quem é mãe de pequenininhos, até 1 ano e 8 meses, eu acho que é 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, 2 anos mais ou menos, né? Tem um livro fantástico chamado The Wonder Weeks, em português é As Semanas Mágicas. Ele fala dos grandes saltos de desenvolvimento que as crianças apresentam. E ele traz a resposta comportamental e a questão cognitiva por trás disso. Então, a grande habilidade motora das crianças que se desenvolvem, o que elas adquirem em termos motores quando elas estão sentando, por exemplo, quando elas estão endurecendo a cabeça, quando elas estão começando a rir. Isso tudo é uma grande revolução cerebral. Aquele cérebro está aprendendo a rir. Gente, a gente não falou de cognição social. Eu rir significa para o outro que eu estou gostando. Começar a dizer para o outro, nesse mundo, que eu estou gostando do que ele faz, poxa, faz esse outro querer estar mais comigo, faz esse outro fazer mais coisas para mim. Só para vocês terem um exemplo, né? E o que ele fala? Que ele fala que quando a gente tem esses saltos de desenvolvimento, essas marcas, que são grandes saltos mesmo, né? As crianças têm grandes aquisições de padrões comportamentais novos, a gente tem um período de desajuste, de desorganização muito grande, e nesse período de desorganização a criança fica um pouco sem parâmetro, e é um período que ela recruta muito colo, que ela recruta muito a atenção, principalmente da figura principal, ali vigente, que pode ser a figura materna, nesse sentido.
né? Então, mais do que a gente rechaçar o colo, vai ficar mal acostumado, sei lá o que, sei lá o que lá, vamos tentar entender. E quando a gente entende por que a criança está querendo, o que está acontecendo, um bebê, até mais ou menos 3, 4 meses de idade, ele não fica mal acostumado no seu colo. Ele usa o colo como um parâmetro ambiental, porque ele saiu de uma barriga apertada, cai nesse mundão de Deus que não tem mais contenção para ele. O colo talvez seja um dos mecanismos, e talvez o mais frequente, dele se sentir um pouco mais confortável nesse mundo. E você pode tranquilizar o seu bebê e tirar o seu bebê de pico de estresse. A gente sabe hoje, em termos de neurociências, o quanto o estresse continuado, que não se atenua no cérebro dos pequenos, o quanto isso é tóxico, né? O estresse é neurotóxico nesse sentido. A gente não baixar os picos de estresse das crianças é um problema. Então é isso, a gente tem que ensinar para elas. Quando uma criança é mais velha e ela está querendo colo, porque talvez ela esteja mais condicionada, mais mal acostumada, mais mimada, entre aspas, vamos ler o que está acontecendo? Por quê? Para que essa atenção o tempo todo? O que está acontecendo? O que está por trás desse comportamento que faz com que eles queiram atenção o tempo todo? Medo? O que está por trás desse comportamento que faz com que eles queiram recrutar a nossa atenção? Pode ser uma forma de buscar atenção o tempo todo. Então, eu acho que são coisas importantes da gente poder pensar, né? E tentando dirigir aqui, tem mais uma pergunta, tem mais as perguntas da Reletera, que está aqui, que acompanha a gente desde o começo do Bom pra Cuca. São tão queridas as mensagens que a gente recebe das pessoas que acompanham, a gente vai marcando. É nesse sentido. E daí ela traz aqui uma questão que eu acho que é muito interessante, que é, na correria do dia a dia, como estimular a comunicação verbal das crianças? Gente, eu acho que essa é uma questão fundamental, assim. A linguagem, hoje eu estava, se bobear, eu ponho ele aqui no Bom pra Cuca. Hoje eu estava gravando um vídeo para Margarete D'Arezzo, para a 5ª Conferência Mundial que vai ter sobre a promoção, desenvolvimento e a manutenção da língua portuguesa como a língua materna, como a língua de origem de crianças que são expatriadas. Os pais mudaram de país e os pais estão preocupados em preservar a língua portuguesa como uma forma de vínculo, como uma forma de identidade dessas crianças nesse sentido. E se a gente for pensar, a linguagem tem essas várias características. A linguagem é a habilidade mais socializadora do ser humano. Por meio da linguagem, uma linguagem eficiente, então bem estimulada, né? Não só a questão da fala em si, da comunicação verbal, mas a questão da linguagem como um todo, uma boa expressão, né? Uma boa entonação, assim, eu dar o tom certo quando eu estou falando alguma coisa, né? Falar sério quando eu preciso falar sério, falar brincando quando eu preciso falar brincando, tudo isso vai trazendo a nossa articulação para o mundo que a gente vive, né? Para a gente poder socializar, poder trocar com as pessoas. Então, a comunicação, né? As formas de comunicação e a linguagem como um todo, que é uma habilidade até mais ampla, digamos assim, do que a própria questão da comunicação verbal, é a nossa principal moeda de troca nesse ambiente da socialização. Então, sim, é muito importante a gente promover, estimular, articular isso de uma maneira que a gente crie crianças que sejam eficientes. Uma criança que consegue falar o que ela pensa, falar o que ela sente, falar o que ela entende, é uma criança que tem ali alguns pontos de vantagens na sua hora de funcionar no ambiente escolar. Ela sofre menos bullying, ela é melhor interpretada, ela tem maior clareza, porque ela tem maior questionamento, ela clareia os conteúdos que ela precisa adquirir, só para a gente poder trazer aqui alguns exemplos. Então, super a favor do desenvolvimento eficiente da linguagem. Como estimular? Eu acho que a gente estimular a comunicação é a gente ser um modelo de um bom comunicador, né? Então, uma das principais formas de saída de uma estimulação, de uma comunicação eficiente, eu acho que é os pais considerarem uma linguagem, sim, afetiva. A gente não estava falando dos tons que a gente tem que dar aqui para a questão da linguagem? Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado qual que é o tom que eu dou, né? Qual que é a marca afetiva que eu vou imprimir no momento em que eu estou falando com os meus filhos, por exemplo, nesse sentido. Mas e se eu puder articular de maneira clara, se eu puder ter uma fala clara, falar as palavras como elas são, e não usar palavras como pepeta, coisas do gênero, né? Assim, então, e eu sei que vários fonos compartilham dessa ideia da gente poder estimular a comunicação verbal nas crianças, e a gente falar com as crianças e a gente recrutar que elas falem para a gente. Não, antes da gente antecipar, outra coisa importante é a gente não fazer uma antecipação.
quando as crianças precisam pedir alguma coisa, né? Então, se uma criança te aponta algo, pede para ela te falar o que ela quer, o que ela está apontando, né? Você está apontando para água, então você quer água, então me fala, quero água, né? Vamos estimular, e a gente ser um bom comunicador, eu acho que também é uma forma da gente poder estimular de maneira eficiente, né, a comunicação nas crianças. Então, se a gente fosse pensar nesses dois pontos, eu acho que é isso. É estimular, é não antecipar as crianças, é deixar as crianças falarem, recrutar esse comportamento das crianças nesse sentido, e nós sermos bons modelos, inclusive usando as palavras corretas para nomear corretamente objetos, comportamentos, as ações, né? Vamos, então, assim, outra coisa importante na comunicação verbal, passando pela veia afetiva, é a gente conseguir ter uma fala assertiva com as crianças. Se eu quero que meu filho elabore e fale bem sobre emoções, eu vou ter que ser um bom modelo. Eu vou ter que ser capaz de respirar fundo e não falar na raiva. Se eu quero que ele segure a onda e não dê piti, não venha fazer birra, digamos assim, eu, na hora que eu estiver com raiva, eu também tenho que respirar fundo e não sair falando na raiva. Fácil? Claro que não, né? Super difícil. Eu brinco aqui em casa que de vez em quando vem a mamãe neurótica e eu fico meio possuída. E daí, na hora que eu falo, a mamãe neurótica tá vindo, a Ana já sai, é uma maravilha, porque a Ana sai arrumando, sai fazendo o que precisa fazer aqui, resolve aquela coisa, nesse sentido. Ai, que bom, Rê, que você gostou nesse sentido. Então, mas eu acho que é isso. Acho que tem horas que a gente... Ninguém tem sangue de barata, né? Mas quanto mais a gente entender como as coisas funcionam, como a gente funciona e como eles podem funcionar, mais a gente consegue formas de regulação e administração. Tem horas aqui em casa que eu falo, gente, preciso de um tempo. Não, agora não dá, não vou conversar com você. Eu preciso de um tempo. Tô chateada, tô magoada, tô com raiva, eu preciso de um tempo. Quando eu esfriar, eu volto. Porque senão eu vou reagir nesse sentido. Então, pensando na comunicação verbal, acho que são essas coisas. Não antecipar, deixar a criança poder falar. Eu acho que a gente ser um bom modelo de um comunicador eficiente, correto nesse sentido, com o uso correto do significado, do uso das palavras, nesse sentido, mas também passar por uma boa veia afetiva, para a gente poder fazer uma comunicação afetiva eficiente, aí, neuroeficiente, nesse sentido. E outra coisa que a Rê traz é como contribuir positivamente para que as crianças, no caso, situação de gêmeos no mesmo quarto, durmam a noite toda. Oh, meu Deus do céu, olha o sono aí de novo, nesse sentido. E acho que o sono é isso. O sono, eu acho que é essa questão que vem do fundo da alma e desestabiliza a gente. Porque privação de sono no adulto é ponto para a gente poder virar ali o cabo da boa esperança. A gente se irrita mais, a gente pode ficar mais ansioso, a gente pode ficar... A irritação, a irritabilidade pode ser um dos sintomas vigentes em quadros disfóricos, depressivos. Então, dormir bem faz bem para a cabeça, faz bem para a alma, faz bem para a família. Filho dormir bem faz bem para os pais, faz bem para as crianças. Então, é um investimento a gente trabalhar nesse sentido. Tem que ver o que está acontecendo, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. Mas aí você tem uma dupla atuando, assim, uma dupla que atua ali junto, digamos assim, nesse sentido. Eu me questiono, quando eu ouço a sua pergunta, uma coisa que me vem em mente é como está sendo feito o ritual nesse sentido. O sono, ele tem que ser induzido, né? Eu não sei qual que é a idade. A gente tem teóricos que falam que a gente tem uma janela muito diferente. Assim, as crianças dormem de um jeito diferente dos adultos até os 2 anos, mas teóricos que falam que a gente dorme diferente, que as crianças dormem diferente até os 5 anos. Dentro da oficina dos sonhos, a gente trabalha até os 5 anos partindo desse princípio, que a gente tem uma acomodação do sistema e a criança vai passar a ter os ritmos, né? Na verdade, ter os ciclos de sono condizentes ao padrão dos ciclos de sono do adulto a partir dos 5 anos de idade. Tudo isso muito condizente a uma fase de maturação cerebral, né? Cognitiva que as crianças apresentam. Mas daí a gente aprofunda isso lá só para vocês entenderem sobre o desenvolvimento das crianças, mas o sono é nosso mote, a nossa pegada. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar as crianças a irem dormir desse jeito. Então, a gente tem que ensinar as crianças por meio de rituais, né, por meio de estratégias que são facilitadoras da indução, inclusive de hormônios que são facilitadores do sono. Quando a gente está pensando num estabelecimento de um ritual, a gente tem que trabalhar a favor do ciclo dia e noite, né? Então, por exemplo, de dia a gente fica acordado, de noite a gente tende a dormir. A gente tem que olhar qual é o padrão, né, o relógio biológico que eles estão apresentando.
E a gente tem que verificar se a gente consegue. Tem crianças que são mais vespertinas, funcionam melhor no período da tarde. Tem crianças que são mais matutinas, funcionam melhor no período da manhã. Trazer essas considerações, inclusive, para poder considerar em que período as crianças vão estudar, para poderem funcionar um pouco melhor, né? Crianças que o banho é um banho que induz, e a maior parte das crianças funciona dessa maneira, mas tem crianças que dão uma ligada com banho, que tomam um banho para acordar. Vocês já ouviram isso? Nossa, tem que tomar um banho para acordar. E tem gente que toma um banho para relaxar. E tem gente que consegue os dois. Olha que coisa boa nesse sentido, né? Então, qual que é o padrão que as crianças estão apresentando? Para vocês poderem estabelecer um ritual favorável. E daí ter uma série de comportamentos, talvez. Então, assim, às vezes, dependendo da idade da criança, a gente pode trabalhar com um ritual de despedida. Se despedir, e isso às vezes ajuda as crianças a irem dormir no próprio quarto, perderem alguns medos da noite, do escuro, para elas poderem ir induzindo o ritual de sono. Então, se despedir do bicho de estimação, se despedir do pai, se despedir da pelúcia, ler a história, deitar e dormir, por exemplo, né? E daí, só para a gente poder ir pensando o que a gente pode ir fazendo nesse sentido. Mas eu acho que vale a pena considerar os elementos do ritual e as particularidades. Eu acho que o ritual que funciona para um lado, não necessariamente é para o outro. Vale a pena você ver, já que você tem gêmeos, você precisa trabalhar, não sei se é você que tem gêmeos, mas, por exemplo, na situação de gêmeos, nesse sentido, no mesmo quarto, então, já que precisa ser trabalhado isso, tem que achar quais são os denominadores comuns entre as crianças, porque talvez eles tenham características um pouco distintas. Então, quais são os denominadores comuns que a gente vai usar no ritual, na rotina do sono, no ritual das crianças, para poder favorecer o sono de ambos? Eu acho que isso é importante pensar. Tá legal? E a última pergunta que a gente tem aqui é a pergunta da Patrícia Vargas, né? Ela pergunta como colocar limites sem o uso da agressividade. E na hora que eu respondi isso para a Patrícia, lá falando que a gente vai responder a pergunta dela aqui, na AMA de hoje, eu acho que tem uma coisa interessante da gente considerar e talvez um ponto, de novo, né? O que a gente está falando aqui não são as únicas saídas, não são as únicas verdades. São coisas que a gente pode entender aqui dentro do Bom Pra Cuca, com os conceitos teóricos que a gente tem, com a vivência clínica, com a vivência da prática educacional da Val, que eu acho que ela pode complementar aqui tudo nesse sentido, né? São os nossos parâmetros, a nossa forma de entender as coisas. Entendam, ouçam, vejam o que funciona para vocês, corram atrás de informações e apliquem, testem para ver o que funciona. Mas então, como trabalhar, colocar limites sem o uso de agressividade? Eu acredito muito em algumas propostas. Eu acho que uma proposta empática de comunicação para as crianças é muito eficiente. Existem hoje algumas propostas da gente poder ter uma espécie de estilos educacionais. Um deles é a educação positiva, né? A gente trabalhar numa educação parental positiva. Então, a gente trabalhar com as crianças reduzindo punições. A gente não trabalha com a ideia de punição. Então, eu não sei se o que a Patrícia está trazendo, a Patrícia Vargas está trazendo aqui, na ideia de agressividade, seria a ideia de punição. Não, se você não fez isso, então vai deixar de ter aquilo, né? Tem horas que a gente usa, mas eu acho que o uso da punição ele é pouco eficiente. Eu escorrego na punição em vários momentos, nesse sentido, né? Então, poxa, se não fez isso... Mas o que funciona, de verdade, o que eu percebo aqui, nesse sentido, e o que eu percebo na clínica, e o que a teoria contemporânea traz para a gente, é uma comunicação um pouco mais empática com as crianças nesse sentido. Né? Falar assim, colocar para eles, falar assim, poxa, eu acho que isso que você está fazendo não está legal, porque eu te pedi várias vezes para você poder fazer isso para mim, e cada vez que eu peço vai me deixando irritada, eu vou ficando chateada, e daí eu perco a vontade de querer ajudar, eu perco a vontade de querer fazer, né? Eu perco a vontade de poder ser bacana nesse sentido, e é isso mesmo. Né? A gente quer ser bacana quando alguém é bacana com a gente. Quando alguém não está sendo bacana com a gente, poxa vida, mesmo com filho, né? A gente, de novo, a gente não tem sangue de barata. Então, a gente talvez tenha que colocar para eles. Eu acho que o limite deles esbarra no nosso limite, né? Então, se é isso. Então, você não pode fazer isso. E tem horas que você não pode fazer isso simplesmente porque isso que você está fazendo está de desacordo com o que eu entendo que é certo, que é correto, com o que funciona. Você não pode fazer isso porque você tem que respeitar a minha vontade de adulto. E eu, como adulto responsável por você, preciso ser ouvido e preciso ser acatado, né? Mais tarde, quando você tiver mais idade, você vai poder entender e me dizer de outras coisas, né? E tentar articular de outras maneiras. Só que daí tem o outro lado da moeda. Quando a gente começa a trabalhar numa comunicação mais empática com as crianças, essas crianças também se empoderam um pouco mais. E elas aprendem que esse discurso lógico, a gente explicar
Então, o não agredir, eu estou explicando o que eu estou sentindo e qual é o meu limite colocado ali na situação para que ele possa limitar. O meu desejo, muitas vezes, tem que ser o limite do outro. Só que eles também vão tentar barganhar. Barganhar no bom sentido, eles vão tentar articular, eles vão tentar questionar. E dependendo da idade da criança, eles vão ficando melhores nesse sentido. Então, eu tinha uma amiga que falava que, poxa, assim, eu acho que ela não entende que tem horas que não é não e acabou. Eu não vou ficar explicando toda hora porque não é não e acabou nesse sentido. Essa é uma dificuldade. Eu acho que quando a gente cria filhos, quando a gente cria crianças por meio da comunicação, por meio do questionamento, por meio da empatia, existe o outro lado da moeda. Eles também vão questionar a gente por essa via. E aí a gente tem que estar preparado, né? Para a gente poder articular com eles e criar esse fluxo de comunicação não agressivo e assertivo. Um palavrão bonito, né, para a gente poder dizer da não agressividade, é a gente poder falar o que pensa, falar o que sente, falar o que quer, sem agredir o outro. Isso é assertividade, né? Tentando ser bem reducionista aqui nesse sentido. Então, olha, é isso. Você não pode fazer isso porque isso não é legal, porque não está na hora, porque se você fizer isso agora vai atrapalhar depois, porque a hora de fazer isso não é agora, é mais tarde, né? Não quero que você faça isso porque isso me chateia, isso me constrange, eu não gosto. Então, talvez sejam formas da gente poder colocar limite usando e estimulando para as crianças essa concepção empática. Então, colocar para eles como eu estou, para isso ser um freio para eles, mas naturalmente eu vou ter que considerá-los, eu vou ter que entender como eles estão, como eles pensam, como eles podem considerar, me colocar no lugar deles, que é a essência da empatia, me colocar no lugar deles para que eu possa vir a também responder, porque eles vão começar a me trazer informações dessa maneira, desse jeito, né? Então, eu acho que uma alternativa a uma colocação de limites não agressiva é talvez o uso de uma comunicação empática com as crianças, uma comunicação não violenta. Outras propostas, alguns teóricos trazem a ideia de uma comunicação não violenta. Seriam algumas bases que passam por aí. As teorias são muito mais amplas do que a gente está falando aqui, né? Mas talvez a ideia de uma comunicação não violenta, a ideia de uma educação parental positiva, né? Uma estratégia de educação positiva com as crianças, eu acho que talvez possa ser eficiente. E isso, gente, a gente não nasce sabendo, né? Tudo que a gente está colocando aqui, modular medo, né? A gente considerar como é que a gente vai lidar com uma criança com características específicas, como o transtorno do espectro autista, né? A gente considerar como é que a gente estimula corretamente, entre aspas, ou não, uma criança. Sinto muito, ninguém colocou a gente para entrar nessa pegada de ser pai, mãe, educador, com um manual debaixo do braço. Olha, nessa criança se faz isso, nessa situação se faz isso, e bullshit. Eu acho que essas coisas não são as coisas que funcionam. Mas se tem uma coisa que parece ser um denominador comum, que parece funcionar quando a gente está falando de criança, quando a gente está falando de comportamento, é partir de uma observação ativa. Quem é essa criança? Né? O que ela precisa? O que eu tenho que consigo corresponder à necessidade dessa criança e o que me falta? Né? O que eu tenho que correr atrás? O que eu não dou conta? Porque eu também vou ter os meus limites, né? Numa outra leitura de limite, a gente também vai ter os nossos limites para a gente poder lidar com isso. Então, seriam mais ou menos algumas coisas por aí. E mesmo que a gente venha aqui nessa pegada de responder do Ask Me Anything, nesse sentido, né? A gente vai correr atrás. A gente está passando aqui parâmetros que a gente entende que são parâmetros que podem responder. Mas será que são as únicas respostas possíveis? Que essas nossas respostas sirvam de grandes cutucões, que sirvam de grandes reflexões, porque esse é o ingrediente. Se você pegar um pouco dessas pitadas neuroeficientes, cognitivas, vivenciais que a gente traz aqui no Bom Pra Cuca e colocar o seu tempero, dar o seu jeitinho para sair uma receita só sua, é essa receita que vai funcionar. De verdade, é o seu jeito de acontecer, é o seu jeito de fazer, que é o jeito que vai funcionar. E você vai ter que descobrir. A gente pode ajudar trazendo algumas ideias, que te faz ganhar tempo, e faz ganhar bastante tempo. Quando a gente tem ideias, quando a gente troca, quando a gente articula, a gente ganha muito tempo. Mas isso não impede a gente de achar o nosso jeito de fazer as coisas acontecerem. Então, nessa AMA é isso. Tá bom? Vamos tentar criar aqui uma frequência desses encontros, né? Eu fiquei pensando aqui numa frequência mensal, vamos ver se a gente consegue sustentar aqui uma frequência mensal das AMAs.
com as perguntas que vocês trazem, com coisas que a gente vai compilando, com as mensagens que a gente recebe, né? Então, a gente deu aqui vazão e preferência a essas perguntas que vieram agora, mas tem perguntas que a gente recebe aí via Messenger, perguntas que a gente recebe por e-mail, o nosso WhatsApp também é ativo. Então, sintam-se à vontade. A hora que vocês quiserem perguntar, questionar, aqui estamos para a gente poder trocar. E vamos construir juntos. Combinado? Gente, obrigada mais uma vez pela galera que passou, pela galera que perguntou. Compartilhem, troquem, marquem as pessoas que vocês acham que precisa desse tipo de questão, desse tipo de ideia, para que a gente possa ir passando essas perguntas para frente. Por enquanto, as nossas lives no Bom Pra Cuca continuam nesse horário da parte da tarde. Quem sabe mais para frente, quando o Telzinho crescer um pouco, conseguir adquirir alguns rituais mais marcados de sono, a gente consegue se comprometer com as lives à noite de novo, que eu acho que é um bom horário. Mas estamos aqui para o que der e vier. Combinado? Obrigada mais uma vez pelo carinho, obrigada mais uma vez pela audiência. E gritem, façam sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês precisem, é só dar um hello pra gente. Tá bom? Então deixa eu ir tentando aqui, ó. Aqui. Deixa eu ir tentando encerrar as nossas lives. Vou começar pelo Insta, que é sempre onde tem mais dificuldade de encerrar. Foi? Foi! E agora eu termino aqui no Face. Brigadão, viu? Beijos pra vocês.